Fala, Dias Escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. Dias Escolhidos, no dia de hoje eu decidi que eu ia fazer um vídeo meio que baseado em Star Wars, né? Porque, bom, a gente tá com Star Wars novo no cinema, tem Star Wars passando na televisão o tempo inteiro agora, então eu pensei que talvez fosse uma ótima ideia fazer um vídeo baseado nisso, né? Lógico, um vídeo que tem a ver com Digimon também, porque esse é o assunto do canal, né? Então, se você é fã de Star Wars, se você é fã de Digimon, se você é fã das duas coisas, acredito que esse vídeo aqui vai te agradar, né? E se você nunca assistiu Star Wars, recomendo que você assista, são filmes maravilhosos. Se você nunca assistiu Digimon, talvez essa seja uma boa oportunidade para você começar. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo é muito simples. Eu vou pegar alguns Digimons e imaginar como que seria mais ou menos uma vida espacial para os Digimons. E alguns Digimons que talvez se comportassem como naves espaciais, coisas do tipo. E até mesmo vamos falar um pouco sobre vida fora do mundo digital, né? Mas como assim? O mundo digital não é uma coisa fechada e tudo mais? Não, né? Então vamos começar falando exatamente disso. Como é que funciona mais ou menos o espaço no mundo digital? Bom, em alguns mangás, em alguns animes e até mesmo em alguns jogos, a gente vê o uso de algumas naves espaciais, a gente vê o espaço, né? Então, se você assistiu Digimon Frontier, por exemplo, o mundo digital aparece claramente como um planeta. E em volta desse planeta você tem luas, né? Luas plural, você tinha 3 luas, se eu não me engano, né? Inclusive algumas ou todas dessas luas são destruídas durante as batalhas que acontecem naquela temporada, né? E lá, inclusive, você vê Digimons que moram nas luas. E isso é muito interessante, porque é através disso que a gente vai tirar o assunto para esse vídeo, né? O fato de que tem Digimons que vivem fora do mundo digital. Porém, é muito simples, é muito básico você imaginar como essas coisas funcionam. Os Digimons não são seres vivos do nosso mundo, então eles não funcionam da mesma forma. Eles não têm pulmões os quais eles precisam respirar oxigênio, não. Eles são feitos de dados, né? Dentro deles tem mais data e coisas de internet, computador e coisas do tipo. Então eles não precisam e nem devem funcionar como seres humanos e animais, né? O que acontece é que graças a isso a gente pode imaginar que todo e qualquer Digimon pode ser capaz de ficar debaixo d'água e todo e qualquer Digimon pode ser capaz de ir para o espaço, né? Apesar disso, a gente tem que imaginar que exista também talvez algum tipo de pressão, coisas do tipo diferentes que acontecem no espaço fora do mundo digital. Um outro lugar onde a gente vê bem o espaço do mundo digital é no mangá Digimon Next, né? No mangá Digimon Next, literalmente você tem cenas que se passam no espaço, e é no espaço fora do mundo digital, não do mundo real. E lá você vê galáxias, você vê estrelas e etc, etc. Então, literalmente existe um universo em volta do mundo digital, olha, literalmente um planeta funciona como qualquer outro planeta. Ou seja, se Star Wars existe, e se os dados, a data de Star Wars é colocada na internet, né? Não só Star Wars, como vários outros filmes que tem espaço envolvido, como Viagem nas Estrelas, coisas do tipo, né? Essas coisas vão para o mundo digital e vão acabar afetando o mundo digital de algumas maneiras, né? E vão ter Digimons que vão ser baseados nessas coisas, até em filmes de alienígenas e coisas do tipo. E como a gente sabe que o universo, o espaço existe em volta do mundo digital, é bem fácil que tenham Digimons que saiam do mundo digital e vão para o espaço e vice-versa. Vai saber, às vezes tem Digimons que literalmente nascem no espaço. A gente não sabe direito dizer. Mas daí você vai falar assim, nossa, mas como assim? O mundo digital não é uma parada que fica na internet, coisa do tipo, fica dentro do computador? Então, pessoal, isso é relativo. Existem alguns mundos digitais que funcionam dessa forma, né? Vocês têm que lembrar que Digimon é um multiverso. É uma série que funciona através de um multiverso. Como assim? Bom, imaginem que existam vários universos. Cada universo é paralelo ao outro, ou seja, são dimensões diferentes. Cada uma dessas dimensões com mundos digitais não precisa funcionar igual a outra. Então cada mundo digital funciona de uma forma diferente, se for o caso, você entendeu? Então sim, existem mundos digitais que ficam dentro de computadores e servidores. E existem mundos digitais que não, que eles ficam literalmente no espaço, em algum lugar de algum universo, né? Que é isso que a gente vê em algumas temporadas, que é isso que a gente vê em mangás e alguns jogos, né? Então super interessante aí. Já que a gente explicou como é que funcionam essas coisas, tirou essa coisa da frente do assunto, vamos para
onde eu queria chegar com esse vídeo, que é literalmente quais Digimons que se envolveriam em coisas semelhantes ao que acontece em Star Wars. Então é meio difícil da gente achar coisas desse tipo, né? Porém, vamos passo por passo, né? Primeira coisa que a gente vai ter são alienígenas, são seres extraterrestres, né? No caso, não extraterrestres, porque lá nem mesmo é a Terra, é o mundo digital, né? Então são seres aliens, são alienígenas. E a gente tem alguns Digimons alienígenas, alguns que vocês conhecem muito bem. Então o caso do Vademon, o caso do Ebemon, o Vademon X e o Ebemon X são todos Digimons alienígenas, né? Eles nasceram, obviamente, baseados em filmes de histórias de ETs e coisas do tipo que o ser humano criou, né? E não só isso, mas na descrição oficial deles é dito que eles têm uma conexão fortíssima com a Área 51 e coisas do tipo, né? Então, se você se interessa por esse assunto, inclusive eu fiz um vídeo sobre eles um tempo atrás, dá uma checada nesse vídeo, você vai adorar. Fora isso, a gente vai ter, além dos alienígenas, óbvio que é ponto importantíssimo de Star Wars, a gente vai ter naves espaciais. E naves espaciais, pessoal, bom, a gente não tem exatamente uma coisa como essa em Digimon, mas a gente tem alguns Digimons que podem funcionar dessa forma, como Digimons que são naves. Nada impede que esses Digimons naves saiam do mundo digital e vão para o espaço, né? Então você tem o Pteranomon, você tem o Pteranomon X, você tem o Blimpmon e você tem o Rocketmon, né? E todos esses são Digimons, no caso do Rocketmon ele é um Digimon app, que vão para o espaço, que podem ir para o espaço se eles quiserem, vão voar alto pra caramba e vão funcionar literalmente como naves, né? Daí você vai perguntar assim, nossa, mas será que eles podem ser pilotados por outros Digimons ou por seres humanos, né? Não é impossível que isso aconteça, pessoal. Eu vou explicar pra vocês. Se você assistiu o Digimon Adventure 2, você vai se lembrar que o Cody, que tem o Armadilhomon, né, o Armadillomon, ele fazia ele virar o Submarimon, usando um Digiovo. E o Cody pilotava o Submarimon debaixo d'água. Ele entrava dentro do Submarimon, ficava dentro do vidrinho, e ele pilotava o Submarimon. Então, não é impossível que a gente imagine que esses Digimons aeronaves e naves de todo tipo também possam ser pilotados, né? Maravilha? Então, esses daí são as naves que a gente escolheu para serem as naves do Star Wars aqui. E daí a gente vai pensar em coisas que existam no espaço. Bom, você pensa em espaço, você pensa em o quê? Bom, planetas, estrelas, asteroides, meteoros e estrelas cadentes e coisas do tipo, certo? E a gente tem alguns Digimons que são baseados nessas coisas. Então, o primeiro, bem fácil, a gente vai ter os Starmons. Então você tem o Starmon, o Super Starmon, né? O Dark Super Starmon, o Shooting Starmon, e todos eles são Digimons que são baseados em estrelas cadentes e coisas do tipo. Óbvio que você vai ver eles no mundo digital normal andando por aí, mas eles são baseados em estrelas e não é impossível que você veja eles em luas, você veja eles voando pelo espaço, porque habilidade para isso com certeza todos eles têm, né? São baseados em estrelas aí. Então é interessante que eles tenham esse corpinho de 5 pontas, todos eles e tudo mais, né? Bem parecido com as estrelinhas que você vê no Super Mario, por exemplo. É o que você coloca em cima da sua árvore de Natal, coisas do tipo, mas, né, vocês entenderam. Fora isso, a gente tem o Digimon Meteormon, né? Não é um Digimon novo, é a forma nível perfeito do Gotsumon, né? Uma linha evolutiva bem famosa, porque todas as evoluções têm a mesma aparência, eles só ficam um pouco maiores e com a cor diferente, né? E muda a força deles. Meteormon é um caso especial, porque ele é o nível perfeito e ele é um Digimon Meteoro. E literalmente é dito que os Meteormons voam pelo espaço. Então eles voam pelo espaço e caem, né? Como meteoros. Então eles caem no mundo digital, caem nas luas que ficam em volta do mundo digital. Então você encontrar Digimons como Meteormon pelo espaço não é impossível, né? Na realidade é super fácil porque meteoros tem pra caramba. Então talvez tenha um monte de Meteormons, né? E a gente tem também um Digimon Cometa chamado Cometmon, né? Cometmon é um Digimon app que aparece durante Digimon Universe, né? Se você não assistiu Digimon Universe, inclusive, recomendo que você veja. É uma temporada que eu amo, que eu adoro. E o Cometmon, ele não é um Digimon qualquer, né? Porque ele é enorme, né? Inclusive, ele é um Digimon app de nível, assim, semelhante ao nível Mega, né? De força. Muito grande, tem até uns pequenininhos que ficam voando em volta dele, quase como se ele tivesse uma órbita própria.
e ele fica no espaço normalmente. E se ele desaba, que é basicamente um dos ataques dele, ele desaba como um meteoro gigantesco e causa catástrofes e coisas do tipo, né? Então é um Digimon cometa, e ele tem até umas turbinas nas costas, como vocês podem ver aí. Provavelmente ele viaja pelo espaço usando elas. Então ver um Digimon como esse pelo espaço também não vai ser estranho, né? Além disso, a gente tem também os androides, né? Muitos androides que aparecem em Star Wars. No caso de Digimon, a gente vê robô pra tudo quanto é lado, vários Digimons robôs, né? E imagino que a grande maioria dos Digimons robôs conseguiria ir pro espaço numa tranquilidade, né? E os dois que eu escolhi pra mostrar aqui são o Andromon, né? Porque o Andromon é muito parecido com o C3PO, por exemplo. E também o Mechanorimon, que é um robô muito interessante Digimon, que ele também pode ser pilotado, né? Um outro Digimon ou um ser humano pode estar entrando dentro dele e usando ele para fazer algum tipo de coisa, para atacar os outros. Então eu acho que esses dois combinariam bem com Star Wars também. E daí por último, uma coisa que você vê bastante em Star Wars são os Guerreiros Jedi. Então, o que os Guerreiros Jedi têm? Eles têm a força, né? E eles têm as técnicas de luta deles, e eles têm o sabre de luz, tão famosos, né? Então, quando a gente pensa em Digimons que tenham essas coisas, bom, a força, basicamente, você vai ver ela traduzida de formas diferentes, poderes psíquicos, coisas do tipo. Técnicas de luta com espadas e coisas do tipo, muitos Digimons têm, então não é tão especial. Porém, sabres de luz existem alguns Digimons que usam. Em particular, esses que eu escolhi para trazer para vocês são Digimon Frontier, é o Lobomon, e o Magnagarurumon. Então, o Lobomon usa sabres de luz para lutar, essas são as espadas que ele usa, até porque ele é o Digimon que tem o espírito da luz, então ele usa uma espada feita de luz, faz sentido. Ele tem um sabre de luz que venha direto de Star Wars, faz todo sentido. E o Magnagarurumon, que literalmente faz parte da linha evolutiva do Lobomon, também usa sabres de luz, né? Ele, obviamente, vai ter aquela armadura em volta dele, que ele usa armas de fogo, porém, quando ele perde essas armas de fogo, ele tira sabres de luz, 2 sabres de luz ao mesmo tempo, inclusive, e ele usa esse sabre de luz para lutar, bem semelhante ao que um guerreiro Jedi, um guerreiro Sith de Star Wars faria. Então, pessoal, essas são as minhas escolhas, né? E eu acho que daria para você fazer um filminho de Star Wars usando Digimons, com esses Digimons que eu escolhi. Porém, aproveitando que a gente está aqui no embalo, já no finzinho do vídeo, eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários, primeiro, o que vocês acharam das minhas ideias para os Digimons para Star Wars. Segundo, se vocês têm outros Digimons que vocês imaginam que ficariam bons para uma história semelhante a Star Wars em Digimon, que vocês deixem aí nos comentários, junto com seus comentários qualquer um, dúvidas, curiosidades e tudo mais. Eu vou gostar de estar lendo e comentando, respondendo aqueles que eu achar devido. Maravilha? Então, pessoal, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você não assistiu Star Wars, se você não assistiu Digimon, comece agora, são séries maravilhosas. Vou só pedir que vocês deixem um like, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem esse vídeo e cliquem no sininho para se ajudarem, maravilha? Então, grande abraço, muito obrigado a todo mundo que assistiu, aguardo vocês para os próximos vídeos, fui Digi Escolhidos, tchau, tchau!